Olá, galera do nono ano, sou o professor Jefferson Bartolomeu. Estamos aqui para dar aula de Educação Física, aquela melhor matéria que tem aí. A galera fica só esperando a semana toda para chegar a aula de Educação Física e mostrar suas habilidades, não é verdade? Estamos aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Vamos trabalhar o conteúdo jogos e brincadeiras, certo? Existe resgate, aqueles jogos de rua, aqueles jogos populares que nós brincávamos em outrora, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então, primeiro vou diferenciar aqui, jogo, brincadeira e esporte. Parece ser uma coisa só, mas não é não, viu gente? Leva-se em consideração um fator, as regras, o que é permitido e o que não é. Por exemplo, no jogo as regras são pré-estabelecidas. Por exemplo, quando a gente vai jogar um baliô, matança ou queimada, não sei como você fala aí, mas existe no mole, no duro, a pessoa que já foi para o cemitério pode voltar, ou seja, existe uma diversidade de maneiras de se jogar matança, queimada ou baliô. Existem também diversas maneiras de se jogar o pega. O pega-pega, pega corrente, pega ajuda, ou seja, você percebe ali que já existe uma regra. Então, os participantes que vão determinar qual regra será válida. Então, isso a gente chama de jogo. As brincadeiras, a gente percebe que a regra não é tão importante. Quer ver um exemplo? Vá no recreio ou no intervalo de uma escola, de uma creche que tem educação infantil. É criança correndo para um lado, para o outro. Você percebe ali que todas estão brincando, se divertindo, mas você não vê um padrão de uma regra ali, não é verdade? Você vê que eles simplesmente estão correndo, brincando, se divertindo. A regra não importa muito. Até tem, mas é pouco importante. E nos esportes, não. As regras, elas são universais. A mesma regra que eu jogo basquete no Brasil é a mesma regra que eu jogo basquete nos Estados Unidos. A mesma regra que eu jogo futebol no Brasil são as mesmas regras que eu jogo futebol no Japão. Então, as regras, sim, são mais importantes nos esportes. Percebam que sempre vai existir a integração, a cooperação, a socialização. Esse é um dos principais objetivos dos jogos e das brincadeiras. Jogos populares são aqueles jogos de rua. É uma ressignificação do que a gente viu durante nossa infância. A gente brincar na rua, ter o contato com as pessoas, correr descalço, subir em árvores, tomar banho de mangueira, tudo isso é muito bom, né, gente? E tudo isso envolve o lúdico. A gente ouve falar essa palavra, lúdico, ludicidade. E o que é isso? Nada mais é do que você aprender de maneira divertida, aprender de maneira prazerosa, ou seja, aprender brincando. É tão interessante quando você está aprendendo ali a desenhar o elefante e associar que a letra E é do elefante. Então, através de uma brincadeira de colorir, você acaba ali aprendendo, armazenando alguma informação. E eu tenho aqui a imagem de algumas latas. Existe também a questão da criatividade nesses jogos populares. Percebo aqui que aqui diz assim na manchete, 10 maneiras de transformar latas em brinquedos. Existe também a questão da manipulação. Ao brincar, eu tenho muitas vezes o brinquedo. E aquele brinquedo vai simular alguma realidade futura. O carrinho da criança, a boneca da criança. Tudo isso aí vai desenvolver, despertar o lúdico, a minha cognição, vai simular também um pouco da realidade, certo? Já prepara para a vida. Olha a importância dos jogos e brincadeiras. Alguns exemplos, nós temos a amarelinha, salto para chegar no céu e voltar na terra, né? Estrela da Marcela, que exige uma interação, né? Eu salto por cima do colega, salto de diversas maneiras, que tem um grau de dificuldade na estrelinha da Marcela. Nós temos a brincadeira de taco, jogada na rua com taco, bola, lata, ou bets, né? Tem regiões do país que chamam de bets também, essa é a brincadeira do taco. Nós temos a bandeirinha, né? Aqui na nossa região, bandeirinha GRO, né? Que o objetivo é o grupo, uns vão defender a bandeirinha, outros vão tentar buscar a bandeirinha e trazer para o seu campo. Nós temos jogos cantados, geralmente feito para crianças até 6, 7, 8 anos, que são aqueles jogos que desenvolvem a cognição, a questão intelectual, a execução dos movimentos melhora a coordenação motora. Por quê? Porque exige
que você obedeça à execução do movimento que a pessoa que está cantando ou que a música exige. Levante seu braço esquerdo, aí todo mundo levanta o braço esquerdo, né? Assim que funciona. Então nós temos esses jogos cantados para uma maior socialização, melhora a nossa coordenação motora. E a questão também da musicalização, né? A gente também é despertado pela música. Nós temos os jogos de salão. O que seria jogos de salão? São os jogos de raciocínio lógico, são jogos de tabuleiro. Nós temos o xadrez, a dama, o gamão, a fubica, né? Aqueles jogos que a gente até compra aí em alguns lugares, jogos imobiliários, esses jogos de tabuleiro. Ajudam em quê? Desenvolvimento do raciocínio e da interpretação, ou seja, também ajuda na parte intelectual, se liga aí. Ajuda na disciplina, porque exige um maior poder de concentração. E também na socialização, porque você conhece pessoas que têm aptidão para aqueles tipos de jogos. Nós temos jogos educativos, que também são chamados de jogos pedagógicos, que ajudam no desenvolvimento cognitivo, intelectual, físico e o sociocultural, que é a parte afetiva com que as pessoas vão se relacionar ali. Geralmente são jogos cooperativos, em que não há vencedor nem vencido, todos saem satisfeitos. Nós temos aí, que está na moda, né, gente? Jogos eletrônicos. Também são vistos em educação física. A gente chama de gamificação. São jogos de interação virtual. Ou você e outra pessoa que está em qualquer parte do mundo pela internet, ou você e o software que está ali jogando, sendo seu adversário naquele momento. Podem ser utilizados como instrumento de complemento matemático, educativo, ou até mesmo você desenvolve a aprendizagem de alguma língua estrangeira. Mas atenção, hein? O uso deve ser consciente. Você não pode passar o dia todo na internet jogando, porque isso não vai lhe fazer bem. Estudos mostram que pode lhe causar retardo mental, deficiência no sono e também alguns tipos de jogos. A escolha do jogo é bastante importante. Nós temos jogos que passam de fases, isso ajuda no desenvolvimento. Mas nós temos jogos que fazem apologia ao crime, que você utiliza armas, incentiva a violência. Não é legal, não é interessante. Por isso a gente frisa aqui a parte do uso consciente desses jogos eletrônicos. Beleza, galera? E nós temos os jogos pré-desportivos. Geralmente tem uma aceitação grande para a galera, sobretudo da idade de vocês, do 9º ano. Por quê? São jogos que dão base a uma modalidade esportiva. Ou seja, através daquele jogo, eu posso começar a aprender uma modalidade esportiva. Geralmente são jogos competitivos, em que há um ganhador e há alguém que não vai ganhar. Ou seja, existe uma rivalidadezinha ali que você vai dar o seu melhor. E desenvolve as qualidades físicas, força, agilidade, flexibilidade, coordenação motora, lateralidade. Vou dar um exemplo aqui, o baleou, a matança ou a queimada. O ato de eu arremessar a bola, ali eu posso estar incentivando ao aluno a jogar handebol, que é o gesto mecânico aqui, ó, o gesto técnico do arremesso no handebol. Então isso é um jogo pré-desportivo. O jogo de taco que nós vimos no exemplo aqui na ilustração, quando eu vou estar passando pelo colega e taqueando, eu posso dar uma iniciação ao beisebol. Ou seja, são jogos que dão base para alguma modalidade esportiva, certo? Olha, gente, eu tenho aqui um desafio especial para vocês. Relate quais jogos e brincadeiras marcaram a sua infância. Ou seja, vá lá no portal e escreva qual foi o jogo e brincadeira de rua, jogo popular. Nós vimos aqui a diferença de todos esses tipos de jogos. Qual deles aqui, ou outro que eu não citei aqui, marcou a sua infância? Por que marcou? Era legal que todo mundo brincava de pega na rua, garrafão, dono da rua, certo? Então, escrevam no portal qual jogo marcou a sua infância. Valeu, galera, até a próxima!